A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, aluno, estudante da gloriosa Palavra de Deus. Estamos na lição de número 1 e estamos iniciando o novo trimestre, o terceiro trimestre de 2017. Nós vamos estudar então julho, agosto e setembro. E nós ganhamos um presente nesse trimestre, porque o assunto é a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Isso é muito importante porque nós estaremos nesse trimestre estudando sobre a doutrina cristã, a doutrina da igreja. Isso é uma grande bênção. O nosso textuário está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque o assunto dessa nossa aula fala sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia Sagrada. Então o nosso textuário diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A nossa verdade prática diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra de fé, ou única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Então, nós iniciamos o nosso credo declarando e explicitando a nossa crença na gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos nesse ano de 2017, completando 500 anos da Reforma Protestante. E um dos brados da Reforma foi esse: só a Bíblia, só as Sagradas Escrituras. Nós respeitamos a tradição, desde que ela não esteja contradizendo a palavra do Senhor. Então nós até respeitamos a tradição, mas desde que ela não esteja contra a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que estiver contra as Sagradas Escrituras, nós rejeitamos sistematicamente. Porque nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Nosso textual, vamos pensar um pouquinho, fazer uma rápida reflexão sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eu diria até que esse textual é autoexplicativo. Por quê? Porque ele aponta pelo fato de Deus ter usado autores divinos. Você sabe que os 66 livros da Bíblia Sagrada foram escritos por mais ou menos 40 homens, os mais diferentes profissões, formações culturais e temporalidade. São díspares isso. Mas o grande autor que está por trás de toda essa obra é o único Deus verdadeiro. Então, Deus usou de homens falíveis. Os homens que escreveram a Bíblia eram falhos. Todos eles, porque eram homens, porque eram seres humanos. Mas o Deus que está por trás dessas pessoas é o Deus Todo-Poderoso, infalível. E o texto aponta para isso, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem. Não foi pelo saber humano, pelo desejo humano. Não, a profecia bíblica, a palavra de Deus, foi produzida pela vontade de Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou essas pessoas ao longo do tempo para que a palavra de Deus chegasse até nós. Assim Deus usou os homens como instrumento da sua divina vontade, deixando para toda a humanidade a sua palavra totalmente infalível. Portanto, não é o homem ou a tradição que deve julgar a Bíblia. Porque tem muita gente que acha que tem capacidade moral, intelectual,
para julgar a palavra de Deus. Mas é ao contrário, é a palavra de Deus que tem autoridade para julgar os homens, para julgar-nos. É a palavra de Deus, não é a tradição, não é a opinião das pessoas, mas é a palavra de Deus que tem força espiritual, moral, para nos orientar, para nos julgar. O versículo aponta então para o fato de que Deus usou os autores humanos para escrever as Sagradas Escrituras. Movidos por quem? Quem está movendo essa obra? O Espírito Santo. O mesmo verbo mover que foi utilizado aqui pelo apóstolo Pedro para escrever essa expressão, ele também é usado lá em Atos, no capítulo 27, versículo 15. E o contexto ali fala que a tempestade, o vento movia, levava o navio, guiava, governava o navio. Então a mesma ideia é que o Espírito Santo é que governou, que orientou esses homens falíveis, mas sendo inspirados por um Deus infalível, graças a Deus. Agora, claro que muitas pessoas começaram a questionar a palavra de Deus, não reconhecer a infalibilidade da palavra. Quando se deu isso? Basicamente, isso ocorreu já na contemporaneidade, a partir dos séculos, final do século XVIII, início do século XIX, com os teólogos liberais, modernistas, que queriam tudo que tivesse uma explicação racional, e aí distanciaram-se da fé, em busca de provas históricas, de provas arqueológicas, e eles então passaram o que ficou conhecido como ceticismo, né? Pessoas. Agora, o que nos chama muita atenção, e eu recomendo que você adquira esse livro, né, que é o livro do pastor Ezequias, que foi o que elaborou todas essas lições. No livro, o pastor Ezequias explica muito bem essa questão, como que os céticos questionam as Sagradas Escrituras, mas são intelectualmente desonestos, porque eles não questionam as outras literaturas que também não possuem descobertas arqueológicas que possam ser apoiadas. E o exemplo que ele dá é sobre números de manuscritos. Enquanto que a Bíblia tem mais de 20 mil manuscritos, um exemplo dado aqui é a obra de Homero, a Ilíada, que não tem mais de 600, ou 600 e alguma coisa entre manuscritos e outros documentos. Então, há uma diferença desproporcional. Além do mais, a obra mais próxima, né, que você tem, que foi descoberto, de pergaminho e manuscritos sobre a Ilíada, dá uma diferença de quase 800 anos. É uma coisa assim absurdamente longa. E as descobertas dos rolos do Mar Morto estão lá. O livro do profeta Isaías está lá no Museu do Livro. Se você já visitou Israel, você vai encontrar lá a exposição do manuscrito do profeta Isaías e, no entanto, igual, idêntico ao que você tem hoje na sua Bíblia. Então Deus preservou a sua palavra, mesmo as pessoas questionando, os céticos questionando, mas nós temos muitas provas arqueológicas sim, que apontam, provas históricas, que apontam que os personagens da Bíblia são históricos. Eu tenho um material aqui que eu quero que você visualize nesse momento e que estará disponível no meu site. Você pode acessar meu site, você que é professor, ou mesmo você que é um estudioso da escola bíblica. Eu coloquei no meu site 50 personagens da Bíblia que a arqueologia e que a história apontam como reais. Estão na Bíblia e só descobriram posteriormente, ou melhor, recentemente, nome desses personagens que estavam escritos na Bíblia, que os céticos negavam, que falavam que eram lendas, que não existia, e que a arqueologia descobriu recentemente, confirmando o que a Bíblia já dizia, o que mostra mais uma prova material da infalibilidade da palavra de Deus. Esse é apenas um exemplo. Existem milhares de provas arqueológicas, históricas, que apontam para o que a Bíblia diz.
mas a nossa fé não está baseada em provas arqueológicas e provas históricas. Eu estou falando isso porque os céticos questionam, mas eles são intelectualmente falaciosos, porque eles não reconhecem, mas também não se esforçam para ir atrás das provas, as fartas provas expostas. Hoje, sempre tem uma descoberta nova no Oriente Médio e eles não aceitam. Você que já visitou Israel, tem uma prova que fica muito exposta lá em Israel, por exemplo, do Novo Testamento, que é o nome de Pôncio, de Herodes e de Pôncio Pilatos. Você encontra isso na cidade de Cesareia, por exemplo, de Filipos. E outras provas, claro que ali é uma réplica, mas nós temos sim provas arqueológicas e provas históricas. Mas, independentemente, o que diz o nosso textual, independentemente dessas provas históricas e arqueológicas, nós acreditamos e cremos mesmo no que diz a palavra do Senhor aqui em 2 Pedro 1,21, que é o nosso textuário. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, nós cremos pela fé. As provas arqueológicas e histórias simplesmente reforçam o que nós já cremos, mas independentemente dessas provas arqueológicas, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. A interação que eu faço aqui, que é muito bom você fazer também, como se trata da primeira aula e de um novo trimestre, julho, agosto e setembro, é importante você compartilhar com seus alunos quais são os demais assuntos que serão ministrados nesse trimestre. A lição 1, então, é essa que nós estamos compartilhando com você, que é a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. A lição 2, o único Deus verdadeiro e a criação. A lição 3, a Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas. Lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 5, a identidade do Espírito Santo. Lição 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Lição 7, a necessidade do novo nascimento. Lição 8, a Igreja de Cristo. Lição 9, a necessidade de termos uma vida santa. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo. Lição 11, a segunda vinda de Cristo. Lição 12, o mundo vindouro. E a última, lição 13, sobre a família e a sua natureza. Quem então está escrevendo, quem escreve essa lição é o pastor Ezequias Soares da Silva. Ele é o comentarista dessa lição. Como você já sabe, ele já fez outros comentários de lições bíblicas. Ele então é um autor de diversos livros. Ele é formado, graduado na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, em línguas orientais. Ele também é mestre em ciências da religião pela Universidade Mackenzie. E ele é o presidente da Comissão de Apologética Cristã da nossa convenção, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. E também ele é o atual presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jundiaí. Mas o mais importante da pessoa do pastor Ezequias, acima de tudo, é um homem de Deus, um homem que tem temor de Deus, um homem estudioso, um homem piedoso, um exemplo para as nossas vidas. Isso é o mais importante da pessoa do pastor Ezequias. A introdução, então, da nossa lição mostra, então, a Bíblia como a revelação de Deus para a humanidade. É uma das coisas mais lindas que existem. O presente de Deus para a sua vida. A bússola que Deus coloca na sua mão para você não errar o caminho. Eu vejo isso como uma grande bênção de Deus. E Deus entregar a sua palavra para a humanidade. E o estudo, obviamente, então,
da palavra, inspiração e inspiração da palavra de Deus. E o enfoque da presente lição, de número 1, é sobre então a importância e o significado da inspiração divina. Qual o ponto central? O nosso ponto central é: cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia Sagrada. Nós cremos. E o que difere as igrejas evangélicas piedosas é que elas acreditam só na Bíblia. Só na Bíblia, na palavra de Deus. Não coloca nada acima da palavra de Deus. E lamentavelmente tem alguns grupos que dizem ser evangélicos, mas além da Bíblia, tem a fundadora da igreja, a profeta da igreja, o livro, não sei do que. Não, nós não aceitamos nada disso. Para nós, fiéis à orientação do Senhor, só acolhemos as Sagradas Escrituras. O primeiro item, então, a primeira temática dessa lição é revelação e inspiração. Revelação vem da palavra apocalipse, a palavra grega. Significa ato ou efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, a palavra é usada em relação a Deus, pois Ele é quem revela a si mesmo, a sua vontade, a natureza e os demais mistérios. 2. Inspiração. É o registro dessa revelação sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus. É o que nós vimos no texto áureo. Não foi de particular interpretação, não é achismo. Eu pensei, eu achei. Não, é o Espírito de Deus que revelou a palavra. Escritores sagrados foram receptáculos dessa revelação, como diz o nosso texto áureo. E a forma de comunicação, no item 3, o processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra, da visão, do som, da imagem. Então foram várias maneiras que foi revelado. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Verbo que se fez carne. Então no Novo Testamento é o Senhor Jesus que vai ensinando, revelando. E com a ascensão do Senhor Jesus, então o Espírito Santo de Deus vai inspirar os seus servos ensinando a palavra. A síntese do primeiro tópico diz: a Bíblia é a revelada e inspirada palavra de Deus. Você tem um subsídio teológico importante do Norman Geisler, que é também um grande apologista, e você pode ler com mais calma lá na sua casa. E nós temos também uma informação sobre a Septuaginta, que é a primeira tradução da língua hebraica para a língua grega. Então você pode também dar uma boa estudada sobre esse subsídio teológico. Tópico 2. A inspiração divina. A inspiração divina. E nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16 de Timóteo. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada, é a palavrinha grega theopeneustos. Ela só aparece uma vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas: theos, que é Deus, e pneu, que é respirar ou sopro. Significa o texto sagrado que a Bíblia foi soprada por Deus. Que bonito, não é, meus irmãos? A Bíblia foi inspirada por Deus, foi soprada, é o sopro de Deus. Ou seja, inspiração divina da Bíblia. 2. Uma avaliação exegética. É muito importante você compreender agora essa diferenciação. Nós estamos acostumados com duas traduções. A primeira: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. E a outra: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Na verdade, ambas as versões são permitidas à luz
do texto grego. Mas a segunda, ou seja, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, seria mais precisa, pois a conjunção grega kai, a palavra, ou seja, e, aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Bíblia, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda Escritura é inspirada. Então, para evitar isso, a expressão toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa fecha qualquer possibilidade de um outro tipo de interpretação. E 3, autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de quem dá a assinatura dela, que é Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor, ou está escrito. Isso encerra a suprema autoridade da Bíblia Sagrada. Síntese do tópico 2. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todas as Sagradas Escrituras. Você tem um subsídio teológico importante do Stanley Horton, que é o grande teólogo pentecostal, e eu oriento você para dar uma olhadinha nisso. 3. A inspiração plena e verbal. Inspiração plenária, tal expressão significa que todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, não tem um menos inspirado, o outro mais inspirado, não. Todos os livros são inspirados de igual forma por Deus. A inspiração verbal, essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo, a personalidade são diversas nos textos, como eu disse no início, que ela foi escrita por mais de 40 pessoas. E Deus usou, inclusive, essas características das pessoas para que nós tivéssemos, então, essa palavra tão maravilhosa. E em várias regiões diferentes, e por pessoas diversas gerações, desde Moisés até o apóstolo João, passaram cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, objetos, não. Eles foram como instrumentos do Espírito de Deus. Deus soprou nos escritores a sua divina palavra. Síntese do tópico 3, a inspiração da Bíblia Sagrada é plena e verbal. E o último item, que é o item 4, única regra infalível de fé e prática. Isso que é doutrina, nós cremos nisso. Ela é proveitosa para ensinar. O propósito da Escritura é o ensino, meus irmãos. O ensino da salvação que é em Jesus. Podem fazer, porque a Bíblia Sagrada podem fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. O que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O ensino, a revelação dos mistérios de Deus. 2. A conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então essa é a grandeza das Escrituras Sagradas. Elas mudam a vida do ser humano. A Sociedade Bíblica do Brasil acredita tanto na palavra de Deus que ela entrega os folhetinhos só, sem comentário nenhum, só Bíblia, pura Bíblia, sei lá, Salmo 23, João capítulo 15, e essa palavra tem caído no coração de muitas pessoas e as pessoas são transformadas, elas nascem de novo pelo impacto da palavra de Deus, da pureza da palavra de Deus. Não precisa, a Bíblia sozinha muda a vida das pessoas, porque ela é a palavra de Deus. E 3, as traduções da Bíblia.
A autoridade e instrução das Escrituras valem para todas as línguas que elas foram traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a sua palavra. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Em hebraico, em grego, aramaico? Não, na língua que o povo possa compreender. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Então isso mostra que mesmo a inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve com a tradução da Septuaginta. Agora existem os movimentos, meus irmãos, movimentos perturbadores. Tem um grupo que surgiu há uns anos atrás, não, para entender a Bíblia você tem que saber a língua hebraica. Não, a Bíblia hebraica é a língua divina. Quer dizer, são pessoas que não entenderam nada do que é graça de Deus, o que é o amor de Deus para salvar a humanidade. Existem religiões assim também, que acham para entender a palavra tem que ser naquela língua original. Não, Deus, irmãos, Ele é um Deus que quer se fazer compreender pelas pessoas. E o síntese do tópico 4 é: a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Você tem mais um subsídio teológico, agora da Bíblia através dos séculos, de autoria do pastor Antônio Gilberto, e as considerações finais. Nós cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Que cada um de nós possamos receber a palavra, acolher a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sem nenhuma restrição, pois ela é a palavra de Deus, em qualquer língua e em que vier a ser traduzida. Então, que essa lição realmente toque profundamente no seu coração. A rainha da Inglaterra, Vitória, ela disse que a Bíblia era a razão da supremacia da Inglaterra. E o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, disse que era impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é o único livro digno de ocupar a tua mente e o teu coração. Então procura meditar nessa palavra, porque ela vai te fazer mais sábio. Tira um período para você ler a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus, a primeira coisa que eu faço ao acordar e agradecer ao Senhor por mais uma noite abençoada é a leitura da Bíblia. Eu tiro aqui pelo menos um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. Eu me alimento da palavra de Deus antes de ir fazer as demais atividades. Então faça também um compromisso que a palavra de Deus seja uma verdade na sua vida. Que você possa dizer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, os seus alunos, a sua classe de escola bíblica dominical. E olha, nós temos aí o site, acompanhe aí, www.tudojuntoprofessoralberto.com.br, onde você pode baixar a lição, assistir o vídeo, e se você quiser, venha participar da nossa aula de formação continuada, que acontece todo sábado, das 16 às 17h30 na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Que Deus continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus.